Meu nome é Natália Lopes, eu sou a fundadora da CISDAO. Primeiro, eu queria agradecer aí o tempo de vocês, a oportunidade de estar apresentando esse projeto, que é uma DAO. Eu queria primeiro perguntar aí para a galera que está aqui, pode falar aqui no chat, se quem aí nunca ouviu falar o que é DAO, só para eu saber um pouquinho aí em que ambiente que eu estou. Todo mundo sabe o que é DAO, a gente precisa explicar. Eu não sei o que é DAO, não. Gostaria de ter explicação. Legal. Então, antes de começar a explicar, apresentar o nosso projeto, que é uma DAO, né? Uma DAO, ela é um grupo de pessoas, né, que se juntam aí online para colocar um propósito em prática, como, por exemplo, a cura de um remédio, né? Você tem ali uma necessidade de recolher fundos, né? Conseguir recolher a quantidade de dinheiro suficiente para achar cura, por exemplo, de uma doença e produzir um remédio muitas vezes. E o processo de DAO, o processo de tokenização, a tecnologia blockchain, ela facilita, né, a reunião disso e a distribuição desses recursos. Então, eu vou começar aqui apresentando um pouquinho. Nós somos a CISDAO. A CISDAO, ela é fundada por mim, Natália Lopes, e pela minha sócia Evelyn. Evelyn depois levanta aí para dar um tchauzinho, ela está aqui também, é a Vendetta. Nós somos mulheres empreendedoras, doutoras, né? Começamos a empreender com inovação quando a gente estava no nosso doutorado. Nós concebemos aí algumas coisas em relação ao mundo do empreendedorismo, das startups, na cidade que a gente encontra, que é a São Carlos, conhecido também como capital da tecnologia. Então, eu sei que São Carlos tem um papel, embora algumas pessoas não conheçam a nossa cidade aqui, né? São Carlos tem um papel fundamental, né, enquanto um local que é propício para a inovação e que dá um espaço para a mulher se projetar enquanto mulher dentro da tecnologia, né? Mas essa jornada nossa, né, tentando empreender como startup, como tecnologia, né, a gente acabou aí tendo que lidar aí com alguns percalços, né? Então, a gente acabou precisando se unir, né, para formar uma DAO de mulheres empreendedoras brasileiras. Por quê? Porque o empreendedorismo feminino é uma dor. Acessar capital, mulheres tentando acessar capital, é uma dor. Quando você tenta empreender sendo mulher no Brasil, né, você enfrenta só a escassez, né, da oferta de capitais, principalmente aqui eu estou falando de um retrato de empresas early stage, empresas, né, como a própria Larissa está falando, poxa, muito difícil empreender sem capital, né? Tive que tirar do meu bolso para conseguir manter o projeto aqui, né? Como eu acesso esse capital? Por que mulheres têm mais dificuldade de se acessar capital? Porque a gente está lidando realmente com esse cenário, né, que não é tão gentil assim com a mulher quando a gente entra na questão do empreendedorismo. Então, às vezes, a gente está... o empreendedorismo feminino está em alta, né? A gente olha as pesquisas, e tem pesquisas, inclusive, que apontam para o crescimento de founders mulheres, para o crescimento de líderes mulheres, para o crescimento de mulheres dentro da universidade, dentro das ciências, mas a gente vê que tem um grande marketing por trás disso, porque outras notícias já não mostram tão bem assim, né, esse cenário do empreendedorismo feminino no Brasil, né? E a pandemia foi realmente um inverno, né, cripto, um inverno aí sentido por todos nós, não só na Web3, né? Mas quem é mulher sentiu não só aumento da violência dentro de suas casas, quem já teve a oportunidade de estar lidando com esse tipo de
estatística sabe que houve um aumento absurdo, não só a demissão em massa, se demitiu mais mulheres também, então nunca na história se houve tão poucas mulheres contratadas, realmente houve uma grande diminuição, né? E, óbvio, as ventures capitals, os fundos de investimento, os investidores anjos também seguraram os seus cashes aí na hora de estarem investindo, né? E investindo em mulheres. Então, quando eu entrei nesse cenário aqui de startup, a gente estava falando que do capital distribuído para mulheres, apenas 4% na época chegavam a mulheres. Depois da pandemia, isso diminuiu para 2%, né? Então, a gente vê ali aquelas notícias tentando mostrar realmente que houve um avanço, né? Mas quando a gente vai olhar no bolso, quando a gente vai olhar em projetos fundados por mulheres, a gente vê, né, que a coisa não é bem assim, né? Que apenas 2% do capital, então, distribuído, chega até mulheres. Então, Larissa, quando você vê aí uma dificuldade, né, de conseguir, às vezes, um recurso para estar colocando o seu projeto, escalando o seu projeto, é porque você, assim como é mulher, está tendo que enfrentar essa difícil jornada, né, de combater um percentual, né, uma disparidade de gênero tão forte como essa, né? E tem solução para esse problema, como a gente estava aí buscando uma solução, quando a gente está empreendendo com startup, a gente sempre está de olho, né? Como a gente ganha do concorrente? A gente ganha do concorrente inovando, né? Então, a busca pela uma solução vem através desse caminho. E nessa busca eu acabei aí entrando no universo da Web3, fui começando entendendo um pouco melhor sobre a tecnologia da blockchain, do Bitcoin, como isso provê escassez, como que a gente consegue produzir várias tecnologias ligadas a essa tecnologia da segurança e da transparência. E a gente acabou aí ficando imerso, né? O pessoal da Decentraland Brasil veio aqui, agradecer eles profundamente, que hoje a gente está aqui porque eles têm um papel fundamental, né? A gente está há 1 ano aí vivendo já como um avatar dentro do metaverso, né? Fazendo transações em cripto, né? Fazendo festas no metaverso, né? Organizando palestras no metaverso, né? Vivendo esse ecossistema. E a gente entendeu, então, que dentro desse ecossistema da Web3, a blockchain é uma solução. E ela é uma solução, então, para fazer com que mulheres acessem capital, né? Se a gente está tendo uma dificuldade de acessar capital por causa de processos, às vezes, que são longos, processos que, às vezes, a gente acaba tendo que lidar e, no fim, apenas 2% das mulheres recebe, então a gente sabe que a nossa chance de receber um capital é pequena, porque a gente já tem esse fato registrado na nossa história, né? Então a gente percebe que ao inserir a questão do peer-to-peer, ao inserir a possibilidade de eu estar indo buscar capital, não só, né, pessoa a pessoa, né, indo direto, oferecendo algo, algum ativo para que eu possa estar trocando com essa pessoa e ela está recebendo algum valor, mas também a gente entende que é preciso estar construindo um ecossistema, né? Blockchain não funciona sem comunidade, né? Produtos não são vendidos sem comunidade, né? E comunidades também têm suas dores, né? Então, para a gente entender como fazer mulheres acessarem capital, a gente entende melhor o que são comunidades, e principalmente comunidades dentro do metaverso, comunidades que já se utilizam dessas economias tokenizadas, né? Para encontrar essa solução, que é também buscar capital descentralizado. Então, a gente tem aí diversas DAOs no mundo, né? Quem
quem não conhece muito sobre DAO, né, as nossas blockchains, como Polygon, como Ethereum, né, ou metaversos mais famosos como Decentraland, são DAOs, são modelos de negócios gerenciados por pessoas, né, que compram ali seus tokens e têm poder de governança, poder de voto sobre como esses sistemas vão funcionar. Então, a gente entende que a blockchain ela provê essa possibilidade da gente estar indo atrás de buscar esse acesso a esse capital descentralizado, né? E tá, quem sabe, aí aumentando de 2% para 3%, tentando reduzir aí essa disparidade de gênero que a gente tem. Quando a gente, então, está falando de um mercado de Web3, né? Vocês que estão aqui na Web3, não é surpresa para vocês que a Web3 é onde o dinheiro está, é onde o mercado está crescendo. Nós estamos falando de um mercado embrionário, de um mercado pioneiro, de um mercado onde tudo se tem que construir. Então, a gente está falando de um mercado, por exemplo, só em metaverso. A gente está falando aqui de uma estimativa de 1 trilhão até 2030. Gente, são 7 anos. Isso não é investimento de longo prazo, isso é investimento de curto prazo, é retorno aqui rápido, né? A gente está falando, se a gente aumentar aí blockchain, né, já está chegando aí a 174, novamente, 2028, né? É coisa aí de 5 anos, né? Então, a gente está falando de um mercado realmente que movimenta bilhões e de um mercado, né, que tem um protagonismo feminino dentro da Web3. O que é interessante dentro do mercado do token, dentro do mercado da Web3, é que justamente, né, pelos tokens serem ativos digitais em que você consegue, às vezes, comprar com muito pouco dinheiro, né, comprando apenas ali a sua fração de algo, né, isso permitiu que mulheres, muitas vezes, né, na sua condição aí de menor renda em relação aos homens, começaram a perceber que realmente esse é um mercado para se investir. E não à toa elas estão aí saindo na frente como protagonistas, né? Tem uma questão estrutural por trás que faz com que elas percebam esse movimento de poder investir e realmente aí ter um grande retorno, né, com esses ativos que podem valorizar 1000%, 2000% ou até mais, né, dependendo do token que a gente está falando, né? Então, mais uma vez, a gente está falando aqui da necessidade de um lugar gestado por mulheres que usa tecnologia blockchain, né, buscando aí uma transparência, buscando uma segurança, né, e novamente sediando esse protagonismo, né, da mulher brasileira, da mulher latino-americana no Brasil. Como vocês sabem, uma das coisas que eu amo nesse ecossistema é o fato do metaverso ser um lugar para todos. Metaverso é um lugar de inclusão, né? Metaverso, pessoas autistas podem ter empregos, né? Onde pessoas que têm deficiências, que têm problemas de neurodiversidade podem ter empregos. Pessoas que têm problemas de saúde, que às vezes estão acamados, podem ter empregos. Né? É um lugar de inclusão e é um lugar, né, onde todo mundo pode ser o que você quiser. Eu gosto muito da possibilidade de ser um avatar. Hoje eu estou aqui na minha versão business, na minha versão boss woman, né, onde eu escolho aqui esse terno para estar passando esse business plan para você. Mas o metaverso é um lugar onde você pode ser uma planta, onde você pode ser uma garrafa PET, onde você pode ser um dinossauro. Inclusive, Raf está de parabéns, esse Godzilla passando aí atrás, no meio da apresentação, foi animal, né? E é isso que é metaverso. O metaverso é um lugar do absurdo, né? Onde no meio de uma apresentação de negócios a gente consegue ter um Godzilla. Poxa, mas foi genial e a gente adorou aqui a presença do Godzilla. Então, a gente está aqui falando, né, de uma oportunidade quando a gente está falando de Web3. Por quê? Porque a gente está falando de um ecossistema em construção,
né? A gente está falando de um ecossistema em que tudo precisa ser construído, mas que coisas já estão construídas, né? Eu estou usando aqui esse exemplo do Decentraland Brasil, eu estou usando essa calça que essa avatar está usando aqui no quadro, é uma calça da marca Mercury Dasha, é uma marca de Londres. Então, eu gosto também muito da forma como o metaverso internacionaliza com muito mais facilidade, com muito mais robustez as startups, os modelos de negócios que escolhem nascer metaversicos, escolhem nascer através da comunidade, né? E essa marca, essa calça aqui, uma calça hoje que custa aí 160 libras, né? Se você quiser adquirir. Então, um ativo digital, uma NFT, um ativo que você precisa ter para passar aí um look business, né? Um look ousado, um look de marca, para você também mostrar que quando você chega num ambiente de metaverso, você tem status, né? Então, a gente está falando num modelo de negócio escalável, né? Que tem a sua segurança, que usa o nosso protocolo da blockchain para prover esses contratos inteligentes, né? E fazer com que isso realmente sejam muito escaláveis. Uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre a questão da escalabilidade, né? Porque o Web3 é muito escalável? Porque tudo pode ser tokenizado, mas não apenas tokenizado, né? Tudo pode ser criado em escassez e é aqui que a gente gosta, é aqui que a grana rola, né? É a hora de criar valor para o seu ativo, né? Então, você pode ter essa calça aqui, eu não lembro quantas peças elas foram mintadas, mas você consegue ter peças com 100 mil unidades, custando, por exemplo, 20 manas, como esse aqui que eu estou dando o exemplo, mas você pode ter peças uniques, como a gente tem de marcas famosas, como Dolce & Gabbana, que podem custar aí seus 10 mil, seus 15 mil. E a gente está falando de um universo de que já tem uma demanda, né? Muitos de vocês entraram aqui hoje como avatar, às vezes construíram seu avatar pela primeira vez e sentiram a necessidade de ter uma roupa personalizada, uma roupa que realmente falasse qual é a personalidade de vocês, às vezes um jeans rasgadinho, né? O Espelho mesmo é um metaverso muito recente, diferente do Decentraland, que já tem 3 anos e tem um mercado muito mais ativo, né? Um mercado, inclusive, que só em roupas, né, já vendeu 138 milhões de dólares só em roupas digitais. Então, quem aí está querendo começar no metaverso, colocar os itens, com certeza tem mercado e com certeza tem retorno de investimento, né? Uma das coisas também que é muito interessante quando a gente fala de estar trazendo um modelo DAO, um modelo transparente para estar gestando um modelo de negócio, é que a gente traz um elemento que o investidor gosta, que é a transparência, né? Ele está botando o dinheiro dele dentro de um modelo de negócios, no qual, óbvio, ele quer saber como esse dinheiro está sendo usado, né? Como isso está sendo gestado. Afinal, vocês disseram que era uma NFT com 50% de doação para uma entidade de fim de caridade. Ela foi transferida para uma carteira, essa entidade tinha uma carteira, quem é essa entidade, né? Então, a blockchain, ela permite todo esse controle. Essa daqui é um retrato do balanço do Decentraland Brasil, né, no qual vocês conseguem ver aí o report, né, da transparência. Então, o que é interessante dentro desse modelo também é trazer, né, algo que possa ser gestado com auxílio de uma tecnologia que vai permitir, então, com que a gente consiga algo muito mais seguro, né? E quando a gente está falando de DAO, quando a gente está falando de blockchain, quando a gente está falando de inteligência artificial, de metaverso, a gente está falando de se colocar aqui realmente eu vou usar até a Larissa, ó. Gente, a oportunidade está passando na frente de vocês, e essa é agora, né? A Larissa falou disso, e acho que hoje é um desses momentos com esse projeto que eu estou apresentando aqui para vocês, no qual a gente realmente está tentando ser pioneiro enquanto mulheres na Web3, mulheres criando uma DAO de mulheres, e mulheres criando uma DAO de mulheres empreendedoras, né? Então, a gente vem aqui lançar um conceito, né, de FemDAO.
A nossa DAO não é uma DAO qualquer, é uma Female DAO. O conceito de Female DAO é um conceito que une o conceito de social, venture and business no mesmo conceito, né? Quando a gente empreende sendo mulher, né? Quando a gente faz business, né? A gente necessariamente precisa também de venture, porque nenhum negócio acontece sem capital. E quando a gente empreende, a gente também, sendo mulher, a gente necessariamente precisa lutar, né, em relação a se manter no mercado, né? Então, a gente acaba tendo aí que ser social, porque empreender sendo mulher no Brasil é promover impacto social sempre. Se tem mulher, sempre tem propósito. E por isso a gente escolhe o modelo de FemDAO para organizar, então, o tipo de DAO no qual nós nos inserimos. Então, nós somos uma DAO de impacto social, nós somos uma DAO que capta investimento centralizado e descentralizado, e nós somos uma DAO que empreende, nós somos uma DAO que faz business, e vocês vão entender agora, porque nós temos uma estrutura inovadora para apresentar. Quando a gente hoje está falando de DAO, principalmente aí de dados relacionados a DAOs, né? A gente está falando aí de um ambiente em que 90%, né, hoje dos holders, né, 90% de todos os tokens mintados no mundo, 90% deles estão ainda na mão de 1%, né, dos holders, né? Então, na prática, quando a gente está falando de DAO, a gente tem um problema sério para resolver, né, de governança, que de fato, as DAOs não são tão democráticas assim, porque, no fim, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder de voto, quem tem mais tokens, que equivale a vote power, acaba decidindo as propostas, e isso acaba, muitas vezes, não fazendo com que a organização, né, ouça a sua comunidade, que muitas vezes não tem a quantidade de poder de votos necessários para fazer uma proposta ser aprovada. Então, a CISDAO, ela vem para estar inovando, né, com essa estrutura. Então, esse, em primeira mão, a gente está querendo colocar no mercado e testar. Nós montamos uma estrutura onde nós temos uma DAO. Essa DAO ela é composta por 21 mulheres, para que 21 seja o 1 do desempate, né? Todas essas mulheres vão pagar por uma mensalidade, mas essas mulheres vão ter poder de voto igual a 1, né? Independente se elas forem investidoras ou não em empresas que nós pretendemos investir, né? O poder de voto delas aqui vai continuar sendo 1, né? E isso vai garantir que o processo de construção dessa DAO de mulheres empreendedoras seja regido de uma maneira mais democrática. A nossa estrutura inovadora, ela também tem a função de resolver um outro problema das DAOs. Eu já apresento, sim, cases de DAO. Você diz em relação a case de cliente, case que já existem, tenta ser um pouquinho só mais específico, e aí eu dou um exemplo, sim, Tirel. Então, hoje, qual que é um dos problemas também em relação à governança, né? A maioria das DAOs, elas se unem para fazer os seus projetos acontecerem, porém, há um baixo engajamento dentro das DAOs. A gente que está aqui, né, reunido em comunidade, sabe como às vezes é difícil, né, engajar pessoas para estar assistindo um evento, para estar comparecendo, né, num evento ainda mais aqui no metaverso, né? E a gente precisa, então, ter que pessoas façam propostas e votem em propostas. E isso, às vezes, não acontece dentro das DAOs. Então, a gente tem, por mais que a gente tenha várias DAOs no mundo, a gente tem DAOs, né, que não estão ainda em pleno, no seu pleno funcionamento descentralizado, de fato. Então, para resolver esse problema, a gente vem com uma estrutura, né, que tem duas DAOs, duas empresas embaixo da DAO.
Uma empresa é a Cis Capital, é o nosso fundo de investimento. A Cisdal não é uma pessoa jurídica, a Cisdal é uma DAO. Mas a Cisdal tem 2 empresas que são pessoas jurídicas e sim, nós já estamos atuando como pessoas jurídicas e temos clientes, inclusive, já operando, ok? Só que quem opera é o que eu vou apresentar agora, é a Cislabs, é a nossa startup da DAO, a administradora da DAO, né? Só retornando aqui, eu estava falando da Capital, que é uma dessas empresas, que é a nossa holding, é onde a gente vai administrar os investimentos captados, né? E é onde a gente vai ter aí 2 tipos de fundo. Um fundo próprio, onde a gente vai estar aí utilizando de mensalidades da DAO, mensalidades... cadê meu outro aqui? Comer uma... Ah, tá aqui. Então, quando a gente está falando do fundo de investimento... Espera que a minha setinha não clicou, gente. Precisa voltar um slide aqui. Quando a gente está falando, então, de fundo de investimento, a gente está falando, então, que a Cisdal, que é composta por esses 21 membros, né? Então, cada uma delas está pagando uma mensalidade, mas elas também estão comprando aí um equity, né? Que corresponde a 4,76%. Então, elas vão ter, a gente vai ter essa mensalidade investida na DAO, a gente vai ter o dinheiro que a gente vai estar captando dentro desse fundo de investimento, que vai ter dividendos, a gente também vai ter dividendos das empresas investidas e a gente vai ter 10%, né, dessa empresa que é a startup, que é a administradora da DAO, que hoje tem eu e a Evelyn, né, como sócias, né, da Cislabs. Então, retornando aqui a nossa estrutura para a gente entender. Então, na Cis Capital, a gente vai ter um fundo próprio, onde a gente vai ter realmente autonomia para poder estar fazendo os investimentos, e a gente também vai entrar com fundos de terceiros para que a gente possa fazer, às vezes, aí aportes maiores em empresas mais experientes já no mercado, mas que a gente também consiga aí estar participando, né? E começando já a ter um fundo que já está estabilizado. Uma das grandes coisas que eu aprendi dentro do ecossistema de startup, né? Que parceria é a alma do negócio, né? Nada melhor do que você convidar um fundo que já existe, né? Do que começar a construir ali do zero seu, e isso vai dar também muito mais amplitude e segurança, né, para o investimento que a gente está fazendo. E a Cisdal, então, vai ter essa administradora, essa startup, uma startup que se apresenta como uma fintech, uma startup de tecnologia, no qual a sua maior base, a sua maior equipe está sendo constituída, né, de mulheres da tecnologia. A gente tem homens também, mas a gente está dando preferência e está construindo realmente uma equipe ampla de mulheres. E a gente precisa de uma administradora para que, imagina se eu tiver que votar para aprovar que eu tenha que comprar uma pasta de dente, isso tenha que passar pela aprovação da DAO, né? Isso vai gerar aí um problema de gestão, no qual a gente, então, tentar resolver fazendo com que essa DAO empreenda. Então, quando a gente está falando num ecossistema de Web3, a gente está falando de um ecossistema em que tudo precisa ser construído, onde existem 1 milhão de oportunidades para ser construídas, né? E a gente, então, não precisa esperar o cliente chegar, a gente consegue empreender e já colocar produtos que o mercado tem demandas, como roupas de avatar, como software. Então, essa Cislabs, né, para a gente conseguir construir tudo que o ecossistema precisa, tudo que o ecossistema tem demanda, a gente realmente precisa construir um projeto ambicioso. É um ecossistema que está aqui dentro da comunidade, né, gente? A gente está construindo
aqui dentro. É por isso que eu estou vindo apresentar aqui para vocês em primeira mão. Para mim, só tem sentido apresentar, começar um projeto, lançar esse projeto dentro do metaverso, numa comunidade Web3, numa comunidade descentralizada, onde todo mundo se junta para colocar um propósito para acontecer, né? Então, a gente vai precisar de unidades de negócio para fazer esse ecossistema acontecer. A gente vai precisar de uma unidade de ensino, que é essa CISLearn. Na CISLearn, a gente vai estar formando pessoas, a gente sabe que precisa de designer de roupas, designer de ambientes, programadores, né? A gente precisa dar empresas, nós também vamos acelerar empresas, então vocês às vezes estão ainda na Web 2, estão querendo migrar para a Web 3. Como eu tokenizo os produtos que eu tenho atualmente? Como eu coloco blockchain no meu modelo de negócios? Vocês vão precisar fazer um business plan. E não é simplesmente aquele business plan de startup que a gente está acostumada. É um business plan, né, que precisa ter uma estrutura de economia, né, de tokenomics. O seu token precisa ter um lastro. Da onde vem esse lastro? Quantos tokens você coloca no mercado, né? Não é uma estrutura simples. Então, a gente vai estar ajudando nesse processo. A gente vai ter uma unidade de tecnologia, que é a Sistec, onde vai ser uma software house, uma tokenizadora de produtos. Aqui a gente já está desenvolvendo um software, né, que vai ser um software para gestão de comunidades, um software para gestão de DAO, o primeiro software de gestão de DAO em português, aí a gente quer lançar ele, e a gente, óbvio, está querendo fazer com que ele aconteça aqui dentro do metaverso, com que realmente você possa entrar aqui dentro do Spatial ou no Decentraland, né? E está podendo ali realizar suas tarefas das suas empresas de uma forma muito mais dinâmica. A gente pretende também estar lançando um karaokê e a gente pretende estar lançando produtos que o mercado já tem demanda, como roupas, objetos e ambientes, né? E a outra unidade é a Cisverse, é a nossa unidade ligada ao metaverso, ligada ao marketing, ligada a vendas. É a unidade onde a gente vai estar vendendo e alugando terrenos. Como você compra um terreno? Você quer um terreno do lado da Dolce & Gabbana? Você quer um terreno do lado da Decentraland Brasil? É legal ter leads brasileiros, vizinhos brasileiros ao lado do seu terreno? Ou você quer vizinhos, né, estrangeiros? Que tipo de parceria você está buscando lá dentro? Você quer fazer um podcast imersivo dentro do metaverso? E são coisas que não é simplesmente contratar um produto, são produtos que precisam ser ativados em comunidade. E aí está o diferencial do marketing da Web3. O marketing da Web3 precisa usar um avatar, que precisa usar um ambiente, que precisa usar um metaverso, que precisa aceitar tokens para comprar os seus produtos, né? Então, tem uma demanda de serviços. Então, a Cisverse é onde a gente vai fazer aqui a nossa gestão de serviços. E aqui, assim, a gente constrói, então, um ecossistema que se sustenta, porque as nossas investidas, essas empresas que a gente pretende captar dinheiro para investir em startups fundadas por mulheres, elas vão precisar de mão de obra para a Web3, elas vão precisar, então, dessas pessoas que estaremos formando, assim como essas empresas também vão precisar das pessoas que a gente está formando. Elas também vão estar precisando, às vezes, de softwares ligados à blockchain, a gente vai poder auxiliar elas também com a parte de tecnologia, a gente vai precisar ativar elas na Web3 através de comunidades e metaverso, e a gente vai precisar, né, construir todo esse ecossistema. Então, uma coisa alimenta a outra e a gente consegue com que tudo se funcione de uma forma muito mais orgânica. Aqui a gente tem uma fotinho, né, só passando aqui por cima. A nossa ideia é construir um ecossistema, né? A gente tem alguns desenvolvedores que são aqui da comunidade. O Rodrigo tinha doado uma casa no condomínio que ele tinha construído aqui no Spatial, da Decentraland Brasil doou um apartamento para nós aí no Meta Tower.
dentro da Decentraland, né, para a gente estar realmente levando esse protagonismo para as mulheres, e a gente prevê, então, que esse ecossistema, né, tem um mapa, depois eu vou deixar o link, tá, gente, aqui do ambiente. Fran, põe o link aqui no chat, para quem quiser ver a nossa maquete do nosso ecossistema, como a gente pensou, né, ambientes que vão precisar funcionar como cinema, ambientes de passarela, ambientes para funcionar feiras acadêmicas, feiras de negócios, né, coworking, né? A gente tem a necessidade de cada um estar construindo um coworking para vender para uma empresa. A gente tem que botar todo mundo para trabalhar dentro do mesmo coworking e aproveitar esses ambientes que já estão construindo. A gente sabe que o happy hour aqui da comunidade tem que acontecer na favela, né? Na nossa favela aqui que tem, dentro do Space, na hora de tomar nossa cervejinha ali e bater uma bolinha no fim de tarde. E tudo isso, então, quando a gente fala em construir um ecossistema, a gente fala, então, de construir muita interoperabilidade, que vai fazer tanto trazer acessos para comunidades como para outros metaversos. Falando aí um pouquinho de cap table, né? A gente vai estar abrindo aí para investimento, a gente... no momento hoje, a gente vai estar abrindo aí a possibilidade de quem quiser estar entrando com investimento mesmo, algumas NFTs que são certificados, né, de impacto social, que eu vou estar mostrando logo adiante. Mas quem quiser saber entender mais a respeito de cap table, das divisões, de como funciona cada porcentagem, pode estar agendando um pitch comigo, que aí a gente mostra realmente o nosso business plan detalhado, planilhado, todas as receitas que a gente estimou aí para 5 anos de gestão aí descentralizada, né? E a Cisdal, óbvio, a gente se une para colocar metas em prática, né? Para ajudar essas mulheres. A gente tem como metas aí audaciosas construir a maior comunidade de mulheres empreendedoras da Web3. A gente tem como metas investir em até 20 negócios em 2028, que dá uma média aí de 2 por semestre, né? E a gente, então, quer colocar aí mais mulheres C-levels no mercado, né? Estimular a liderança e, óbvio, contribuir com a construção da Web3, contribuir com a construção do metaverso. A gente está num momento de construir, no momento builder, né? Então, a gente sabe que toda ajuda é necessária para construir. Vamos deixar o contato. Então, hoje, por que a Larissa falou que hoje é uma oportunidade? Por exemplo, quando a gente faz um recorte em DAOs, né? Esse take que eu estou trazendo hoje aqui da DeepDAO é um take atualizado do dia de hoje, tá? E a gente tem apenas aí 20 mil DAOs, tá? Cadastrada, 20.491 mil cadastradas no mundo, né? Então, quando a gente está falando hoje de lançar realmente uma DAO, de tentar ser pioneira, né, no mercado, no ecossistema de DAOs, né, no mercado da Web3, a gente realmente está aí cravando a nossa bandeira mesmo de primeira, né? E trazendo essa oportunidade para quem entra. Lembrando que quando dentro desse ecossistema ainda dá para ser primeiro, né? Teve até recentemente aí lançamento do filme da Barbie, né? Por exemplo, não temos produtos da Barbie aqui dentro do metaverso, está todo mundo louco de produtos da Barbie. Então, a gente está num momento em que você consegue ser primeiro antes de empresas como uma Barbie, né? Então, é muito importante esse momento para quem realmente está aí querendo investir, né? E está querendo construir esse ecossistema juntos. Então, quando a gente está falando de dados, a gente não está falando nem de oceano azul, a gente está falando de um deserto para poder aí ocupar e criar novas tecnologias, de um espaço sideral para poder minerar todos os cometas que a gente descobriu no caminho e botar muito novo no mercado. Hoje, então, a nossa organização está no estágio de MVP, né, de mínimo produto viável, né? Nós temos, a gente está no processo dessas 21 mulheres, a gente está convidando essas mulheres. Quem são essas mulheres que nós estamos convidando, né? Nós podemos convidar 21 mulheres ou a gente pode convidar as 21 mulheres, né? E a gente está
fazendo convite para mulheres importantes, né? Eu não posso estar divulgando o nome delas ainda agora. São mulheres famosas no ecossistema do empreendedorismo, influencers famosas, que vão estar aí trazendo expertise, né? Com um trabalho consultivo aí na hora de estar fazendo essas empresas que a gente quer investir e realmente ter um retorno financeiro que a gente espera que seja atingido com o Web3. Então, para hoje, né, a gente está trazendo essa possibilidade de você se juntar à nossa DAO, né? Como eu disse, se juntar à nossa comunidade é gratuito, não custa nada, como toda comunidade descentralizada é aberta, né? É de fato inovação aberta. Eu sou uma ativista do software livre, então quando eu digo que tem que ser aberta, tem que ser aberto mesmo, é para a galera copiar e fazer igual, né? E a gente está dando, então, aqui a possibilidade de fazer parte do GD50, que seria o grupo descentralizado, né? Os 50 primeiras pessoas aí fazerem parte desse grupo descentralizado, que vai ser formado por esses empresários que apostam no empreendedorismo feminino, né? Por esses investidores que apostam em blockchain gestadas por mulheres, né? Numa gestão realmente descentralizadas por mulheres. Então, nós desenvolvemos esse certificado, que é um certificado de ESG, um certificado de impacto social, para quem quiser adquirir, né, e está ajudando a gente na construção, vai poder, então, usar esse certificado e estar colocando no seu ambiente de metaverso, vai poder estar subindo no LinkedIn, ali na parte de certificados e licenças, né, mostrando de fato que você realmente é uma pessoa que investe em impacto social e que fomenta o empreendedorismo feminino. Nós desenvolvemos para esse começo da nossa DAO 4 tipos de NFTs. Essa NFT inicial aqui, que a gente está chamando de um manto flor de lótus, né? Ela tem vários benefícios, eu não vou estar lendo todos, tá? Porque são muitos, mas eu vou estar falando por cima. Essa aqui, que é o maior valor que a gente está cobrando hoje, entre além do certificado personalizado, com uma mintagem única, com um desenho único, você também vai ganhar aí um Oculus Quest, para poder estar aí tendo as suas primeiras experiências no metaverso, e uma série de utilidades como wearables, que vão dar acessos a ambientes exclusivos em metaversos, né? Esse Decentraland mesmo tem várias aí, cassinos, entre outras possibilidades que esses wearables que a gente está oferecendo aqui vão dar acesso para você estar usando dentro desses metaversos. A gente também tem aí a medalha Gold, né? Para quem está realmente querendo comprar aí o seu espaço. O que é interessante tanto do manto de lótus quanto da medalha Gold é que essas duas medalhas, elas vão dar acesso à compra de equity. Então, como a gente está falando, a gente tem a possibilidade de estar recebendo aí investimentos anjo, investimentos de venture capital, né? A gente tem aí um valor que a gente precisa estar captando. Eu não vou estar falando ele agora, mas quem quiser marcar comigo, depois eu divulgo ele. Mas o que é importante saber é que quem está querendo tá de olho aqui, pode estar já ajudando, comprando esse certificado, e ele vai dar acesso aí às primeiras compras de equity que a gente vai estar oferecendo da Syslabs. Então, lembrando então que o investimento que a gente for captar, ele vem para a Syslabs, para a startup da DAO, né? Não é um investimento no momento para a DAO, né? É óbvio que tudo isso vai ajudar a construir, mas a gente precisa colocar aí alguns produtos no mercado, fazer alguns cases rodar, né, para a gente conseguir aí escalar mais rápido o nosso ecossistema. E a gente tem aí NFTs com valores aí mais acessíveis, como de R$1.000 e de R$500. Todas têm benefícios muito legais, como, por exemplo, todas elas a gente vai estar divulgando a marca da empresa no nosso site, no nosso ambiente de metaverso, né? As mais caras, legal, vou encaminhar assim, já estou chegando no fim. Aquelas que estão com os preços maiores, elas estão dando, inclusive, ambientes, né,
no metaverso para você que já quer estar começando aí com um negócio personalizado, né? A gente tem um roadmap aí para apresentar, né? No qual a gente está aí, então, fazendo essa primeira apresentação, que são a venda dos certificados. A gente vai passar por um período de vesting para captar investimento anjo, né? E com esse investimento, a gente já pretende estar colocando aí para rodar o nosso software de DAO, o nosso software de karaokê, como primeiros produtos que a gente pretende lançar, e está passando já para os processos de seletivo para a gente conseguir estar fazendo aporte aí nas primeiras investidas. Meu nome é Natália, então eu vou deixar aqui novamente o contato para quem se interessar em estar adquirindo um dos certificados, está querendo saber mais, detalhes de como vai funcionar essa DAO, como é que a gente está trabalhando, quem é a equipe, pensa de todo mundo aí. Obrigado por vocês me ouvirem, por acreditar na Web3. Eu tenho certeza que quem está aqui dentro são curiosos da Web3, pessoas que querem ajudar a gente a construir. E vamos construir aí com mais mulheres. Obrigada, gente.